Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polaridade de ligação e polaridade de moléculas, tá? Nós já vimos anteriormente a parte de ligações químicas e geometria molecular, que dá uma boa base para a gente poder entender esse novo tópico, tá? Então vamos lá. Nós vimos que as ligações químicas elas eram formadas por átomos de elementos químicos, né? Quando a gente estuda a tabela periódica, a gente falou um pouquinho sobre eletronegatividade. Eletronegatividade era a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons para ele numa ligação química, certo? Então, aqui o que vai interessar pra gente é justamente isso, uma ligação, a eletronegatividade dos átomos na ligação química, né, que vai orientar a polaridade das ligações e da molécula, tá? Então aqui, se eu tenho átomos iguais, eles possuem eletronegatividade igual, semelhante, certo? Então, quem é que numa ligação vai puxar os elétrons com maior intensidade? O hidrogênio ou o hidrogênio? Dá o empate, né? Então, a gente diz que moléculas que são formadas pelo mesmo átomo são moléculas apolares, tá bom? Porque a gente não tem diferença de eletronegatividade. Aqui a gente viu, por exemplo, do H2, né? H2, o gás de hidrogênio. Aqui o gás cloro, Cl2. Acontece a mesma coisa, a gente não tem, né, diferença de eletronegatividade. Nenhum átomo puxa a nuvem eletrônica para si com maior intensidade. É com a mesma intensidade, tá? Aqui as representações. Agora, se a gente tem átomos diferentes, vai existir uma diferença de eletronegatividade. O que apresenta maior eletronegatividade vai puxar com maior intensidade os pares de elétrons da ligação. E o outro que tem eletronegatividade menor, ele vai ficar parcialmente positivo, né? Porque os elétrons estão mais voltados para o outro átomo. Aqui o nosso exemplo é o HCl, né? Se a gente for olhar na tabela periódica, a gente vai perceber que o cloro tem uma eletronegatividade muito maior. Está lá no grupo 17 da tabela periódica, né? Está mais para esse lado de cá. Então, ele puxa com maior intensidade a nuvem eletrônica. Ela fica mais voltada para o cloro, tá? Aqui nessa imagem a gente pode ter uma noção disso. Então, a gente diz que essa molécula, ela é polar, tá? Que ela forma polos. Então, a gente tem um polo que é parcialmente positivo, que seria no átomo de hidrogênio, né? E o parcialmente negativo, que seria no átomo de cloro, que puxa os elétrons para ele, tá bom? Polaridade nas ligações. Então, a polaridade nas ligações, ela está relacionada diretamente à eletronegatividade, tá? Então, quanto maior a eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação, mais polar é a molécula, tá? Mais polar é a ligação. Então, quando envolve átomos de mesma eletronegatividade, a ligação é covalente pura ou 100% covalente apolar. Ligações covalentes que envolvem átomos de diferentes eletronegatividades vão apresentar os polos, que se tornam mais intensas à medida que você aumenta a diferença de eletronegatividade entre os átomos, o que atribui a essas ligações o caráter mais iônico, né? Então, aqui nessa tabela, a gente tem algumas moléculas, né, alguns compostos, e a gente faz o cálculo da variação de eletronegatividade, o ΔE. Como é que é feito esse cálculo? A gente pega a eletronegatividade do maior menos a eletronegatividade do menor, tá? Dos átomos participantes da ligação. Então, aqui para o H2 a gente calculou, não tem diferença de eletronegatividade porque trata-se do mesmo átomo. Então, o tipo de ligação é covalente apolar. Aqui, HCl, a gente fez o cálculo, deu 0,9. Está dentro da faixa do covalente polar. HF, a mesma coisa, está dentro dessa faixa. Agora, o NaCl, a gente já sabe que é uma ligação iônica, né?
está dentro da faixa da ligação iônica. Mas como é que eu sei isso? Né? A gente tem uma tabela para fazer esse tipo de cálculo, né? Para a gente ter uma noção. Geralmente eu não vejo muita questão abordando esse cálculo do ΔE, né? Da variação, da diferença de eletronegatividade. Mas é importante que vocês saibam, tá? Que ela existe. Então, aqui, se a diferença de eletronegatividade está aqui entre 0 e 1,5, mais ou menos, né? A gente tem ligação covalente. 2 para cima, a ligação tem caráter iônico, tá? Aí, a gente, dentro da parte do covalente, né? A gente tem a molécula que é apolar e apolar. Polar e apolar, tá? Então, na apolar, a diferença de negatividade é 0, tá? Então, os elétrons estão, né, igualmente ali divididos. Na polar, não. O elétron está mais voltado para o átomo mais eletronegativo, certo? Na ligação iônica, a gente tem a formação de polos, carga positiva e negativa, né? A gente já viu formação de íons, cátions e ânions quando a gente falou de ligação iônica. Então, a polarização da ligação é caracterizada por uma grandeza vetorial, que a gente chama de momento dipolar ou de polo elétrico. A gente representa por essa letrinha aqui, o Mi, tá? Orientado sempre no sentido do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo, tá? E a gente tem que levar em conta também a orientação espacial da molécula. Então, como a gente já viu geometria molecular, a gente tem necessariamente que desenhar a molécula em sua geometria, tá? Correta, para a gente poder desenhar os vetores. Então, aqui a gente tem o HCl, né? Se a gente for fazer um vetor momento dipolar, né, do sentido do fluxo dos elétrons, os elétrons estão saindo aqui, ó, do hidrogênio, que é o menos eletronegativo, para o mais eletronegativo. Então, a gente desenha o nosso vetorzinho aqui, beleza? Então, como a gente só tem um vetor, né, esse nosso momento dipolar é diferente de 0, né? Não tem como anular esse meu vetor. Ele tem uma intensidade aqui, tá bom? Agora aqui para a água, né? Essa aqui é a geometria adequada para molécula de água, né? A geometria angular, a gente já viu. Então, se a gente for desenhar os vetores, eles vão ficar assim, nesse sentido. Eles vão sair do hidrogênio para o oxigênio, né? E se a gente aplicar uma soma vetorial, a gente vai encontrar um vetor aqui para cima, né? Então, esse momento dipolar também é diferente de 0. Numa ligação iônica, de novo, a transferência de elétrons ela vai ser definitiva, tá? Então, a gente vai formar os cátions e ânions. Então, como nós vamos apresentar esse excesso de cargas, a gente sempre vai ter a existência de polos. Então, toda ligação iônica é polar, tá bom? Não pode esquecer disso. E a polaridade da molécula, então, a gente pode fazer de duas maneiras, né? A primeira é através do vetor, né? Soma vetorial. Então, a gente classifica elas em polares ou apolares e a gente faz essa soma vetorial. Se o momento dipolar resultante for diferente de 0, então a nossa molécula é polar. Se ele for igual a 0, a molécula é apolar, tá? Então, já para a gente determinar esse vetor, a gente vai considerar os dois fatores que eu já abordei. O primeiro é a escala de eletronegatividade, que vai permitir a gente observar a orientação do vetor, tá? De onde para onde? Onde é que eu começo a desenhar e para onde eu chego com a minha setinha, tá? Com o meu vetor. O segundo é a geometria da molécula, que é importante, né? Se você desenhar a geometria incorreta para a molécula, você vai pode encontrar uma resposta incorreta. A molécula pode ser polar e não apolar, tá? Alguns exemplos aqui,
né? Então a gente tem o O2, o primeiro exemplo. Determinamos aqui a geometria é linear. São átomos iguais, né? Então não tem diferença de eletronegatividade. O vetor momento dipolar nesse caso é igual a zero, né? Então é uma molécula apolar. Então, por apresentar ligação apolar, como todas as moléculas diatômicas formadas por elementos de mesma eletronegatividade, essa molécula é apolar, tá? Então, dá aqui alguns outros exemplos, né? Cl2, Br2, I2, N2, H2, são todas apolares, tá bom? Moléculas diatômicas formadas pelo mesmo elemento químico são todas apolares. Outro exemplo, o HCl, a gente já viu, né? A gente tem diferença de eletronegatividade, então a gente desenha aqui o vetor, aqui o nosso vetorzão, né? Momento resultante. É diferente de zero, né? Porque ele existe, então essa nossa molécula a gente classifica como polar, tá? Moléculas diatômicas formadas por dois átomos diferentes sempre vão ser polares, tá? Então, HF, HCl, HBr, HI, por exemplo, são todas moléculas polares. Terceiro exemplo, CO2. Então, a gente determinou a geometria do CO2, geometria linear, tá? E desenhamos aqui o vetor, né? Então, eu tenho que analisar cada ligação separadamente. Então, aqui, primeiro essa ligação. Então, usa quem é mais eletronegativo? Olho na tabela periódica, eu sei que é o oxigênio. Então, o fluxo de elétrons no meu vetor vai começar aqui do carbono para o oxigênio. Do outro lado, mesma coisa, do carbono para o oxigênio. Os dois vetores se anulam, né? Eles estão em sentidos opostos e têm a mesma intensidade, certo? Então, se anulam. Quando eu for fazer a soma vetorial, ela vai ser igual a zero. Então, moléculas que têm vetor momento dipolar resultante igual a zero, a gente diz que é uma molécula apolar, tá bom? Mesmo as ligações sendo polares, tá? Então, isso daí eu já vi muita pegadinha em questão de prova, tá? Uma molécula pode sim ter ligações polares, né? Isso aqui é uma ligação polar, porque a gente conseguiu atribuir o vetor, né, para cada ligação, mas a molécula como um todo, né, ela é apolar, tá? Outro exemplo, aí o da água, né, que eu já tinha adiantado ela um pouquinho. A geometria da água é angular. Então, desenhamos os vetores e fazemos a soma vetorial, né? Se esse vetor resultante vai ser diferente de zero, então essa nossa molécula é polar. NH3, mesma coisa, né, da análise vetorial, mas geometria piramidal. Então, o elemento mais eletronegativo aqui é o nitrogênio, né? Então, desenho os meus vetores, depois eu faço a minha soma vetorial. Então, vetor momento resultante, eu sei que vai ser diferente de zero, porque os vetores não se anulam, né? Eles vão se somar em um vetor só, que é esse aqui em vermelho, tá? Então, mi diferente de zero e a molécula é polar. O nosso outro método, né, ele é um pouquinho mais simples, mas você precisa prestar bastante atenção, né? Você não tem necessidade de ficar calculando o vetor, né, a soma vetorial para ver se que vai anular ou que não vai anular. Aqui você precisa saber montar bem a fórmula de Lewis, tá? Então, aqui, um outro método que pode ser utilizado para a gente determinar se uma molécula com 3 átomos ou mais é polar ou apolar é. Então, o nosso primeiro passo seria montar a fórmula de Lewis, contar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo, a gente já sabe fazer isso, né? Cada ligação e pares de elétrons livres conta como uma nuvem eletrônica cada um. E o terceiro passo, contar o número de ligantes iguais, tá? Por fim,
a gente vai comparar se o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, o átomo central é aquele que faz ligação com todos os outros átomos. Então, se o número de nuvens eletrônicas ao redor dele for igual ao número de ligantes iguais, então a gente diz que a molécula é apolar. Se esse número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for diferente do número de ligantes iguais, então a gente diz que a molécula é polar, tá? Para moléculas diatômicas, nesse método, né, se ela for constituída por átomos de um mesmo elemento químico, sempre vai ser apolar, igual ao outro método, e se for constituída por átomos de elementos químicos diferentes, polar, tá? Então, os exemplos aqui, só para a gente fixar um pouco, a gente tem o H2S, né? Já desenhei mais ou menos a minha fórmula eletrônica. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, certo? E o número de ligantes iguais, quantos eu tenho? Então, o átomo central é esse aqui, os ligantes são, eu tenho esse aqui e esse aqui. Então, são 2 ligantes iguais e 4 nuvens eletrônicas. As quantidades são diferentes, então a gente diz que essa nossa molécula é polar, certo? O de baixo, N2, né? Então, é uma molécula diatômica, certo? Formada pelo mesmo elemento químico, então, molécula apolar. Essa foi fácil, né? CCl4. Vamos lá. Desenhei a minha fórmula eletrônica aqui, as minhas ligações. Vou contar o número de nuvens eletrônicas. O átomo central eu já identifiquei, é o carbono, tá? Então, o número de nuvens eletrônicas ao redor dele, eu tenho 1, 2, 3 e 4, beleza? Agora o número de ligantes. 1, 2, 3, 4 também. Então, são 4 nuvens eletrônicas e 4 ligantes iguais. As quantidades são iguais, então a gente diz que essa molécula é apolar, tá? Aqui embaixo, pro HCl, a gente já viu, né? Molécula diatômica, são átomos diferentes, então existe diferença de eletronegatividade. Essa ligação é polar. Tá escrito aqui errado, tá vendo? É polar. Vamos apagar aqui, ó. Certo? Então, o HCl é uma molécula polar. Foi uma pegadinha para ver se vocês estavam atentos, tá? Opa! Então, é isso. Tem exercícios lá na plataforma. Façam. Qualquer dúvida é só me procurar. E até a próxima. Tchau!